Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora eu quero que você segure aí. A genealogia de Jesus começa dizendo que ele é filho de Davi. Agora vamos entender o porquê ele é chamado filho de Davi. Vai lá para o versículo de número 18. Versículo 18 de Mateus 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas, recebe Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprisse o que foi dito da parte do profeta do Senhor: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, mas não a conheceu, até que ela deu à luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Se eu fosse dar um tema para aquilo que eu vou falar nessa noite, eu diria: saindo da rota de fuga e entrando na rota de obediência. Saindo da rota de fuga e entrando na rota de obediência. Quantos de nós já fugimos de alguma situação difícil? Fugimos para não enfrentar algum problema, fugimos para não enfrentar alguma dificuldade, fugimos para não ter que encarar algumas pessoas. Rotas de fuga que nós tomamos na vida. Nesse momento nós precisamos entender o seguinte: uma jovem, quem aqui tem entre 13 e 17 anos? 13 e 17 anos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus acredita nos adolescentes. Essa história que adolescente é aborrecente, isso é do capeta. Deus acredita nos adolescentes. Quando ele foi escolher alguém para que o filho desse fosse, nascer, ele não escolheu uma mulher madura. Ele não escolheu uma mulher experiente, que já tinha vários filhos. Ele escolheu uma adolescente. Porque Deus não está procurando os preparados, Ele está procurando os disponíveis. Geralmente o adolescente é disponível, amém ou não?
Vamos lavar carro, vamos fazer um car wash na igreja. Quem que vai? Deus está procurando disponíveis. Os adultos estão ocupados demais, fazendo suas vontades. Os adultos estão ocupados demais, fazendo o seu pé de meia. Crianças, adolescentes, jovens, Deus conta com esse povo. Foram jovens que arrancaram Ananias e Safira depois de mortos do templo. Deus vai usar uma geração de jovens para avivar o planeta Terra. Mas escuta, o céu se manifesta para uma jovem e dá um recado para ela: olha, seguinte, salve agraciada, bendita tu és, bendito é o fruto do teu ventre. Você vai gerar um propósito. Diga propósito. Você foi escolhida, Maria. Tu és bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, porque você foi escolhida para gerar o Filho de Deus. E é o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Gabriel começa a falar um projeto para ela. Um projeto mirabolante, um projeto que ia trazer muitos problemas. Mas Maria se submete e ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Ela aceita a vontade de Deus. Ela aceita o propósito de Deus. Ela aceita a proposta celestial. E deixa eu dizer para você, irmãos, 90% das propostas de Deus não bate com a sua vontade. Você acha que eu queria estar em Kansas City? Hoje está, feels like menos 30. Glória a Deus, eu estou aqui. Você acha que por escolha própria, por vontade própria, eu pegaria minha família e disse: vamos para Kansas? Eu sou do Ceará, irmão. Na minha veia tem água de coco. Você já foi em Fortaleza, não? Adão e Eva viviam lá antes de pecar. É um paraíso. Praia, caranguejo, peixe fresco, lagosta. O ano inteiro é quente. E um povo gente boa. Mas Deus, quando Ele manifesta a sua vontade, Ele precisa que alguém diga sim. Eu me submeto, eu aceito. 90% dos seus problemas, das suas frustrações, são por causa da tua alma manhosa que quer se saciar. Mas eu venho aqui nessa noite dizer para você: a vontade de Deus, ela tem 3 níveis. Primeiro ela é boa, depois ela é agradável e depois ela é perfeita. Eu não vim aqui te chamar só para entrar na vontade de Deus, mas como para subir de nível nela. Porque tem gente, Jesus, que está na vontade de Deus, mas ele se agarrou com a boa e não muda de fase. Deus tem uma nova fase da vontade dele para a sua vida. Sai da boa e entra na agradável. Larga a agradável e entra na perfeita. Não é só pegar, não é só se submeter, mas crescer no nível da vontade. Maria se submete. Só que tem um problema. Como que vão explicar que uma virgem engravidou? Primeira coisa que José faz é fugir. Por quê? José não fugiu porque ele era covarde. José não fugiu por medo. José fugiu por amor. Ele tomou uma rota de fuga para proteger Maria. Só que eu quero dizer para você que tudo que Deus está gerando, Ele se compromete com o que Ele está gerando. Tudo que Deus manda fazer, Ele paga a conta. Tudo que Deus manda fazer, Ele se responsabiliza. Você não precisa dar teu jeitinho.
Você não precisa dar o teu jeitinho para proteger o propósito de Deus. Deus cuida do que Ele gera. Se você precisa ficar muito preocupado, é porque foi você que gerou, não Deus. Se você está muito cansado, é a sua obra, não a de Deus que você está fazendo. Porque o jugo é suave, o fardo é leve. Você está comigo, irmão? Vai dar bom hoje esse culto, eu estou sentindo. Então, que já caiu 2 gotas da cachoeira aqui nas minhas costas aqui. Então eu já sei que vai dar bom. Tem culto que eu tenho que ir com a marreta, mas hoje eu estou nadando de costa. O negócio aqui está... Deus está te chamando para um novo nível. Então, obedeça. Se entregue. Não queira entender, Diogo. Como é que você vai entender? Você vai gerar. O Espírito Santo, o poder dele vai te possuir. Se aquela menina fosse querer entender, Deus não te chamou para entender, Deus te chamou para obedecer. Ela se submete, eis aqui a serva do Senhor. Quero nem saber como é que vai ser, estou aqui. Estou aqui. O problema é que você questiona demais. Irmão, você está olhando para um cara que pula sem paraquedas. Eu pulo sem paraquedas, irmão. Eu pulo e Deus disse: Miguel, pega o doido. Pulou de novo. Pulou de novo. Acho que está ele caindo, Segura ele pulou. Eu pulo, irmão. Sabe por quê? Porque eu sei que aquele que me chamou, aquele que me escolheu, ele cuida de mim. José pegou uma rota de fuga, como alguns que estão olhando para mim aqui pegaram. Tem alguns aqui fugindo, porque senão ele não mandava eu pregar isso hoje. Entendeu? Se ele está mandando eu pregar é porque tem fujão aqui dentro. Para onde você está fugindo? Olha para mim. O que é que você está fazendo? Para onde você está indo? Agora eu vim dizer para você que assim como Deus deu uma oportunidade a José, Ele te dá nessa noite. Porque no meio da rota de fuga o céu se manifesta. No meio da rota de fuga o céu se manifesta. José fugindo. De repente o céu se manifesta. E quando o céu se manifesta, a terra tem que calar a boca. O anjo chega para José e começa a dizer: meu querido, você está fugindo, né? Eu vim dizer para você: volta. Sai da rota de fuga e entra na rota da obediência. Porque a tua noiva já obedeceu, agora eu preciso que você obedeça. A tua noiva já aceitou, mas eu preciso de você. Sabe por que eu preciso de você, meu querido? Porque Jesus, filho de Davi, não vem da linhagem de Maria, vem da linhagem de José. O céu traz José para o propósito. O céu puxa José porque a profecia, a palavra era sobre Judá, era sobre Belém. Então ele escolheu um homem de Belém, de Judá, chamado José. As pessoas acham que Maria era a principal. Irmão, deixa eu te falar. Os dois se completavam no propósito, mas José precisava estar lá. Primeiro, para expressar obediência, posicionamento. E segundo, para começar a mostrar o coração de Deus, porque nós estávamos sendo adotados através desse projeto. Então ele precisava de um pai adotivo para expressar o coração dele. E ele não só pega um pai para adotar o filho dele, como ele coloca a genealogia do filho dele nas costas desse pai. O nível de responsabilidade é muito grande. José escuta o céu. A minha pergunta é: qual é o teu posicionamento quando o céu fala contigo? Eu não estou falando daquelas profecias de meia boca não, irmão. Deus vai te dar uma chave. Deus vai te dar vitória. Quer ver a igreja enlouquecer? É o pregador
gritar. Deus vai te dar vitória. Aí o povo, Paulo escreve, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Não é o culto fé? Deus não te deu fé, irmão, para conquistar. Deus te deu fé para conhecê-lo. Então o culto fé te leva a conhecer a Deus. A fé foi dada para relacionamento, não para barganha. Deus não te deu fé para barganhar. Deus te deu fé para se relacionar. Vai anotando aí, pelo amor de Deus, depois manda para mim. Depois me marca. Deus não te deu fé para barganhar. Ele te deu fé para se relacionar. Então, o céu se manifesta. E aí José escuta a direção do céu. E aí de repente, ele toma uma decisão. Diga decisão. Decisão, irmão, muda destino. Decisão muda destino. Eu tomei uma decisão de emagrecer. Já estou aí 35 libras. Daqui um dos meus personal, Diogão. Estamos treinando lá em Orlando. Já foi 35 libras, mas talvez se eu não tomo essa decisão, eu não vou conseguir ver meus netos. Decisão muda destino. Então, a decisão que eu tomei de emagrecer, na hora que eu tomo a decisão, eu preciso permanecer. Eu preciso focar. Deus manda pessoas como o Diogo para me ajudar. Sempre que você tomar uma decisão, Deus vai mandar suporte para você. Deus vai mandar suporte para todo aquele que decide mudar. O nome do brother Diego muda, né? Diogo muda. Eu ia dizer que ele está solteiro, né? Mas eu vou dizer, não, está solteiro. Né? José também estava solteiro. Não tinha casado e agora a noiva dele aparece grávida. Primeiro ia dizer que o José foi chifrado antes de casar. Mas o céu se manifesta. E quando o céu se manifesta, a tua reputação não vale mais nada. Você está preocupado demais com a tua reputação. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão falar de mim? Se Deus mandou, meu irmão, não interessa. Joga fora a tua reputação. Porque se Deus mandou você fazer, faça. Porque o céu sustenta o que Ele ordena. Volta, José. Ele não se preocupou mais que iam dizer que Maria chifrou ele. Porque, irmão, vamos falar aqui abertamente. Era isso que parecia. Como assim? Não, gente, Espírito Santo engravidou minha mulher. Como assim, cara? Mas naquele momento ele toma uma decisão. Diga decisão. Ele sai da rota de fuga. Ele decide não fugir. E eu sinto que hoje, alguns aqui vão decidir sair da rota de fuga. Vai ser difícil. Você acha que foi fácil, irmão? Voltar e assumir Maria? Você acha que foi moleza? Voltou, assumiu Maria. Ele saiu da rota da fuga e entrou na rota da obediência. A rota de fuga, geralmente, ela é mais fácil. A rota de fuga, geralmente, irmão, ela não tem tantos problemas como a obediência. Porque a partir do momento que você se posiciona na obediência, você levanta a espada contra o inferno. O diabo não tem medo de crente que vem no culto, senta a cadeira aí, vai embora e não muda de vida. O inferno treme quando vê um crente posicionado, alinhado e que decidiu obedecer a Deus. Então, nessa noite, tome uma decisão. Diga decisão. Você vai tomar a decisão de sair da rota de fuga, subterfúgios, desculpas esfarrapadas.
E você vai se posicionar, ainda que falem de você, ainda que te critiquem, ainda que te julguem. José recebe Maria. E aí começa um processo. Diga processo. Ninguém gosta de processo. Porque o processo dói, mas o propósito cura. O processo dói, mas o propósito cura. Vou repetir. O processo dói, mas o propósito cura. E a dor do processo te leva à cura do propósito. 9 meses, um processo de 9 meses. Barriga crescendo. Agora, irmão, quando Deus te chama para entrar num processo de humilhação, é porque Ele já se humilhou primeiro. Se estava sendo difícil para José, imagina para o Criador do universo ficar num ventre por 9 meses. Para mim foi a maior humilhação de Deus, não foi a cruz, irmão. Foi ficar dentro de um útero por 9 meses. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, pacientemente, 9 meses encolhido. Irmão, é apertado e escuro, eu já tive lá. E eu nasci com 5 quilos, irmão, já nasci, quase matei mamãe. É escuro, é apertado. Por isso que as crianças, quando nascem, demoram a abrir os olhos. Por quê? Porque eles estão num ambiente tenebroso, trevas. Só que vai pegando aí, vai acompanhando comigo. Foi chegando 9 meses e José, como um homem responsável que era, chegou a época do censo em Belém de Judá. José pega sua mulher, monta no jumento e vai para Belém para, como cidadão, cumprir os seus deveres. E ele chegando em Belém, Diogo não encontrou lugar para ficar, porque a cidade estava cheia. Todos os cidadãos de Belém estavam ali para fazer o censo. E Maria começou a sentir contrações. Começou a sentir as dores de parto. E não tinha lugar para que se cumprisse também a profecia. Tudo foi profetizado, irmão. Tudo que Deus falou se cumpriu. E tudo que Deus fala se cumpre até hoje. Ele não achou lugar para ficar. Ele não achou lugar para ficar e ele achou um lugar. Que era um lugar onde os animais habitavam, a estrebaria. Um lugar onde os animais comiam. E José entra com Maria naquele lugar. E ali, irmãos, acontece algo extraordinário que muda a história do planeta. Eu gosto da palavra onde Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Não sei se o irmão pode colocar aqui. 2 Coríntios 4, 6. Lembra que o Rei do universo estava no útero. O útero é escuro. É um lugar de trevas. Não tem luz. Aí Paulo em 2 Coríntios 4, 6, ele diz o seguinte: pois Deus que disse, quem disse? Lembra, segura aí, lembra que Gênesis capítulo 1, Deus disse uma coisa, disse o quê? A terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face do abismo e disse Deus o quê? Gênesis 1, Deus disse, haja luz. O homem pecou, o homem desobedeceu. E o homem começou a denigrir a imagem de Deus. Na realidade, distorcer a imagem de Deus através do pecado. Deus formou e o pecado deformou. Então passou-se anos e a terra agora estava sem forma e vazia. Novamente. A terra estava sem forma e vazia. Aí Paulo diz, e disse Deus, das trevas nasceu a luz. De um útero tenebroso, de um lugar escuro. Quando a mulher vai parir, diz que ela vai dar a... Maria deu à luz a luz.
Das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos para iluminação. Eu gosto, tem traduções que falam revelação. Do quê? Do conhecimento da glória de Deus. Aonde? Então, meu irmão, das trevas nasceu a luz. E agora a glória de Deus foi conhecida, porque a glória de Deus tem face. A glória de Deus tem rosto. E aí os magos, os pastores e os anjos vieram contemplar a glória de Deus. Pastor Aline, o homem pecou e destituído todos estavam da glória de Deus. O homem não perdeu Deus, o homem perdeu glória. Deus não ficou de mal com o homem depois do pecado. Gênesis 4, ele bate papo com Caim e Abel. Quanto mais com Adão. O homem não perdeu Deus, o homem perdeu um ambiente de glória. O homem perdeu acesso. Destituído da glória. Mas nesse momento, por causa da obediência de uma mulher, da submissão de um homem, o processo de 9 meses agora está nascendo a luz e resplandecendo agora no planeta. Para a revelação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Quando aquele menino nasce, Isaías fala no capítulo 9, no versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele não é eterno não, ele pariu a eternidade, ele é pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. A profecia de Isaías está se cumprindo. E o menino, com um dia de vida, já tem governo, já tem autoridade. Reis passam viajando dias e dias seguindo uma estrela. E eles trazem ouro para o rei, mirra para o rei, incenso para o rei. Outro dia eu prego sobre essas 3 coisas, mas o que eu quero dizer, é fácil reconhecer um rei montado num cavalo com espada, com um exército inteiro. É fácil. Mas homens que nem hebreus eram, foram estudar e reconheceram a glória de um rei menino, de um rei ainda no seu berço. E ainda pior, não estava numa grande família, estava numa família de Nazaré, nascendo numa estrebaria. O nível de revelação desses reis magos, irmão. Que a Bíblia não fala que eram 3, né? As pessoas são os 3, não. Eram 3 presentes. Mas a Bíblia não diz que eram 3 reis. Esse é assunto para outro dia. Mas tem muita coisa que a Bíblia não diz, né? A Bíblia não diz que Paulo caiu de um cavalo. Mas deixa para lá. Então, a revelação de quem ele é valoriza, traz valor. Presentes, honra. É fácil honrar quem te dá resultado. É fácil honrar quem pode. Agora honrar uma criança, honrar um menino recém-nascido. Aí agora, irmãos, esses homens estão ali adorando. Os pastores param tudo que eles estão fazendo para adorar.
Os anjos estão ali adorando. A profecia se cumprindo. Só que sempre que nasce um propósito, nasce uma perseguição. Se a empresa que você tem foi Deus que mandou abrir, meu irmão, ela vai passar por provação. Ei, suspeite quando tudo estiver um mar de rosas. Quando não há resistência do inferno, irmão. Nasceu. Sempre que nasce um libertador, Satanás quer matar. Você lembra quando Moisés nasceu? Faraó liberou um decreto. E eles estavam matando todos os meninos. Só que Deus, irmão, tira a onda dos inimigos dele. Faraó queria matar o propósito de Deus. Deus pega o propósito dele e bota para Faraó sustentar. Deus não é gente não, irmão. Deus não é gente não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito não fará, tendo ele falado não realizará. Aí você quer matar Moisés, você vai pagar para a mãe dele amamentar ele. Então descanse, irmão. Joga no cesto. Joga nas águas. Joga na palavra. Lança no rio. Lança no rio, ei. Se você se abraçar com medo de perder, você vai perder. Mas se você soltar, vai voltar para você. Você está apto a ganhar tudo que você liberou. E apto a perder tudo aquilo que reteu. Tudo que você retém, você está apto a perder. Tudo que você libera, você está pronto para ganhar. Meu Deus do céu. Manda para mim. Deus está nos chamando para andar no lugar de obediência. Sai da rota de fuga. E obedece. E obedece. Então Jesus nasce. A profecia se cumpre. E Herodes libera um decreto. Assim como no tempo de Moisés. Em Hebreus, irmãos. Acredito que no capítulo 11 de Hebreus. Está escrito que Moisés falou assim, ó. Ei, Deus levantará um profeta como eu. Olha a petulância de Moisés. Não era identidade. Moisés estava dizendo, Deus vai levantar um libertador. Só que Moisés foi um libertador parcial. Jesus foi um libertador eterno. E caminhando já para terminar, porque quando o baterista entra na sala é porque está perto o tempo de terminar. É sinal. O baterista se movimentou, irmão, é porque já alguma coisa aconteceu. Eu queria pregar mais 2 horas, mas o baterista não deixa. Já ele fala assim, ó. Mais 5 minutinhos. Então o que acontece? Jesus nasce, a perseguição nasce. Sempre que nasce um propósito, nasce uma perseguição. Só que presta atenção. Pega aqui comigo, ó. Para que um menino quer ouro? Um recém-nascido. Quando você larga o teu projeto e abraça o projeto de Deus, Deus te sustenta. José largou as mesas e as cadeiras para cuidar do menino, irmão. Ele era carpinteiro. Você acha que José conseguiu continuar com o projeto de carpintaria? Ele teve que fugir para o Egito. A perseguição, matando os meninos, fez José e Maria fugir para o Egito, para que se cumprisse a profecia também. Agora responde para mim. Quem sustentou José e Maria no Egito? God's will, God's bill, irmão. Your will, your bill. O teu problema é que você quer que Deus pague uma conta que Ele não mandou fazer. Deus não se responsabiliza pela campanha das 7 semanas que você fez lá na igreja do irmão Chico. Eu fiz as 7 semanas e Deus não fez nada.
Deus está te chamando para fazer 7 semanas para tomar vergonha na cara. 7 semanas para cuidar melhor da esposa. 7 semanas para deixar de ser mentiroso. Ninguém quer. Por que é só 7 semanas para ganhar? Ninguém quer 7 semanas para perder. No reino de Deus, para ganhar tem que perder, irmão. Para viver tem que morrer. Para subir tem que descer. José larga tudo, vai cuidar do propósito. Quando você cuida do propósito, o propósito cuida de você. Quem se acha que está me sustentando em Kansas? No meio da pandemia, irmão, eu não tenho salário. Se Jesus não fizer, eu estou lascado. No meio da pandemia. O irmão ligou para mim: pastor, Deus mandou te dar um carro, você pode vir buscar aqui no Texas? Cheguei lá, uma Mercedes 2019 com 7 lugares. Eu digo: irmão, você falou que era um carro. Já foi embora. Porque na minha mão não para, as coisas não param. Eu sou um rio. Eu sou um canal, eu não sou uma represa. Sabe por que as coisas param de chegar na tua mão? Porque elas param em você. Tudo que Deus te der para fazer, Deus não te dá para ter, Deus te dá para fazer. José foge para o Egito e é sustentado pelo propósito. Porque quando você sai da rota de fuga e entra na rota da obediência, a obediência traz o recurso está dentro do propósito. Repita comigo: o recurso está dentro do propósito. E por que você corre atrás de recurso? Para de correr atrás de recurso e se alinha com o propósito. Porque quando você se posiciona na obediência, no propósito, o recurso vem até você. Sabe o que está acontecendo comigo, irmão? Eu estou correndo e eu escuto barulho: Rafael! Eu olho para trás, é o dólar. É o dólar. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou a cada dia buscando alinhamento com o coração dele, com a vontade dele. Jesus, filho de Davi. Tá vendo? Falei, irmão. Irmão, são mais de 20 anos pregando o evangelho. Então já sei. Já vou ouvir, irmão. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu só vou acreditar que você entendeu se você se posicionar. Chega, irmão. Chega de fugir. E aí, um dia Jesus está entrando em Jericó e o cego grita: filho de... Um dia Jesus está passando, uma mulher que tinha filha endemoniada grita: filho de... Por quê? Porque José saiu da rota de fuga e entrou na rota da obediência.